Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgia de nervos periféricos. Hoje eu vou estar falando aqui sobre como que é feito, né, o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença, né, do ponto de vista neurológico, ela tem um componente imunológico muito importante, em que o paciente desenvolve anticorpos que vão, né, atacar, né, os envoltórios dos nervos, né, que a gente fala bainha de mielina, que é uma lipoproteína, e que vai, né, em grau maior ou menor, comprometer, né, a função do nervo. Em alguns casos, anticorpos também que atingem, né, a parte de dentro do nervo, que é o axônio, comprometendo ainda mais seriamente o paciente. Esses pacientes eles evoluem com fraqueza nos membros inferiores, que vai progredindo, né, inclusive podendo também atingir a musculatura dos braços e a musculatura respiratória. Então, alguns pacientes com síndrome de Guillain-Barré vão evoluir com insuficiência respiratória. Então, dessa forma, eles vão ser internados, né, e vão ficar sob observação quanto à função pulmonar e como é feito o diagnóstico. Então, esse paciente, o primeiro passo, o diagnóstico, inicialmente ele é feito de forma clínica, a partir das observações da história do paciente, né, e do exame físico. A história clínica, muitas vezes, ela pode sugerir um processo infeccioso que aconteceu dias antes, de 5 dias até 3 semanas, né, antecedendo os sintomas que o paciente apresenta, especialmente sintomas de infecções, né, por exemplo, infecções por Covid, infecções por Zika vírus ou problemas de diarreia que podem ser provocados por vírus entéricos ou infecções pela bactéria Campylobacter jejuni ou outros tipos de vírus. Então, essa história, né, do paciente ter apresentado sintomas gripais ou sintomas de diarreia dias antes do evento neurológico ajuda, né, a fortalecer, né, esse diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Outra coisa também muito importante é o paciente ele ter poucos sintomas de alteração da sensibilidade nos membros inferiores e um predomínio de sintomas motores. O paciente tem uma fraqueza que se desenvolve ao longo de poucos dias e vai se acentuando. Muitas vezes o paciente não consegue mais caminhar, que também pode progredir e comprometer, né, os membros superiores, tudo mais, de forma ascendente. Geralmente a doença tem esse tipo de manifestação com essa sequência cronológica, então isso aí fortalece muito, né, o diagnóstico. Além disso, lá no exame neurológico a gente vai observar que ele perde os reflexos, né? Inicialmente o reflexo lá do calcanhar, né, tinha reflexo que leu ao calcâneo, depois vai comprometer o reflexo patelar e pode subir, né, e comprometer os reflexos também presentes nos membros superiores. E além disso, a gente pode lançar a mão no exame de eletroneurodiagnóstico, que é a eletroneuromiografia. Então, esse exame ele vai ter alterações muito específicas que sugerem fortemente que o paciente está com uma síndrome, né, aguda compatível com síndrome de Guillain-Barré. Então, a eletroneuromiografia ajuda bastante a equipe médica a fechar o diagnóstico. E por fim, a gente tem um outro exame, que é um exame da punção lombar, que é feito, né, na coluna lombar. A gente retira, né, uma quantidade de líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano, que é um líquido que já existe normalmente em todas as pessoas, é um líquido que é produzido o tempo todo e absorvido o tempo todo. Então ele, a partir da análise dos seus componentes, a gente consegue deduzir, né, que tem, né, a síndrome de Guillain-Barré. O que a gente encontra mais nesse líquido? A gente vai olhar que o número de células presente no líquido está normal, né? Porém a quantidade de proteína vai ficar alterada, vai aumentar muito a quantidade de proteína, então vai ter uma dissociação que a gente fala citoproteica. Então esse achado, né, de dissociação citoproteica é bem típica, né? Não é patognomônica, mas é bem identificada, é muito identificada nos pacientes que têm síndrome de Guillain-Barré. Então isso aí que eu queria passar para vocês. Em outro momento a gente vai estar discutindo aqui sobre o tratamento, né, dessa síndrome neurológica relativamente comum. Então até mais, tudo de bom.